Estamos ao vivo, pessoal. Giovanni quer fazer as honras? Pô, legal, cara. Gente, já tá online? Estamos sim. Bacana. Bom, gente, vamos começando então, para a gente ser pontual aqui com os nossos telespectadores aí que estão assistindo. Mas, de bate-pronto, já agradecer aqui em nome da XP a presença do Sérgio, a presença do Felipe, do Bruno, do Lucas, e de todo mundo que está assistindo a gente, tanto no Zoom quanto no YouTube. Pessoal, fiquem 100% à vontade de enviarem perguntas, tanto através do Zoom quanto no YouTube, que dentro do possível aqui a gente vai fazendo, né? Mas só para fazer as respectivas apresentações, hoje a gente está aqui com o Sérgio Fischer, né, que é CEO do Grupo Log, né, para quem não conhece, um dos maiores grupos de galpões logísticos, né, empresas de commercial properties aqui do Brasil, e o Felipe Gonçalves, diretor financeiro, CFO do Grupo Log também. Tá? Com a gente está também o Bruno Gargioli, do time de Investment Banking da XP, e o Lucas Feitosa, do time sócio da XP também, e do time de sales de varejo do grupo. Né? Obrigado aí pela participação, pessoal. Bom, vamos começar, vamos tentar fazer de uma forma bem informal. Eu, o Lucas e o Bruno, a gente vai jogando a bola um para o outro aqui, vamos fazendo perguntas para o Sérgio e para o Felipe, que eu acho que esse é um formato legal e acaba gerando bastante conteúdo aí para quem está escutando a gente. Acho que um primeiro tema, para a gente começar, Sérgio e Felipe, eu acho que seria legal se vocês pudessem primeiro contextualizar, né, um pouco para deixar todo mundo na mesma página do que é a Log, né, o que vocês fazem, um pouco do tamanho da empresa, da relevância de vocês no mercado, né? E aí depois a gente já tem algumas perguntas aí bacanas com relação a como vocês estão navegando na crise, o que vocês estão implementando. Mas eu acho que, nesse primeiro momento, para deixar todo mundo na mesma página, pudesse contar um pouquinho da Log, Sérgio, um pouquinho e Felipe, um pouquinho do business de vocês, grandes números, e um pouco da operação, acho que seria super legal. Ok, Giovanni, obrigado, bom dia para todo mundo aí, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a Log é uma empresa de propriedade que foi fundada, controlada pela MRV Engenharia em 2008, né? Uma empresa focada em desenvolvimento de parques logísticos, né? Nós temos por características, nós temos três fortes pilares específicos da Log. O primeiro deles é o fato de a gente controlar todo o ciclo de desenvolvimento de ativos, né? A gente compra o terreno, faz a produção interna, aprova os projetos internos, locamos, temos um time de locação interno também, e administramos os projetos, controla todo o ciclo. Isso para a gente é muito importante. O segundo pilar é o fato da gente ter uma diversificação geográfica muito grande, né? A Log nasceu com o intuito de investir em todas as regiões do Brasil, nas grandes metrópoles do Brasil. Hoje a gente está em 30 cidades, 10 estados do país. E o terceiro é o que a gente chama de estratégia de varejo, né? O que é isso? Os nossos galpões são modulares para atender a demanda de cada cliente, né? E qualquer setor, isso é importantíssimo falar. Então, nós temos clientes nos nossos galpões com 1.000 metros quadrados de GBL e temos clientes com mais de 50 mil metros quadrados de GBL, que é a área bruta locável, né? E de todos os setores, uma carteira bem pulverizada. Então, começamos em 2008, nascemos dentro da MRV, tendo a MRV como controlada. Ao longo desse período, a gente foi crescendo, fazendo novos projetos, né? Fizemos duas captações de private equity ao longo desse período, nessa primeira década da companhia, para continuar com o nosso plano de crescimento. E atingimos aí 1 milhão de metros quadrados nessa primeira década, né? 1 milhão de metros quadrados de ABL, já nos torna aí um dos maiores portfólios de condomínios logísticos do Brasil. Em 2018, Galvani, nós fizemos o chamado spin-off da MRV, né? A Log saiu da MRV, deixou de ter MRV como controladora, e nascemos aí o primeiro veículo exclusivo de condomínios logísticos na B3, né? Hoje nós somos a única companhia listada que tem dedicação a condomínios logísticos. E desde então a gente tem continuado a crescer, né? Esse mercado de galpões no Brasil é um mercado muito fragmentado ainda, um parque logístico muito ruim, né? O Brasil tem que fazer investimentos maciços aí para continuar crescendo, capacidade de e-commerce e dando infraestrutura de qualidade para esses clientes.
E a gente vendo isso, e vendo a demanda adicional que a gente está tendo pelos nossos projetos, nós decidimos em 2019, no meio do ano passado, a fazer um follow-on para a companhia, para suportar o segundo milhão de metros quadrados de crescimento que a gente ia propor, né? Então, fizemos um plano interno chamado Todos por Um, que é a adição de mais de 1 milhão de metros quadrados até 2024, né? A primeira etapa, no primeiro milhão, nós demoramos 10 anos para fazer. O segundo, a gente está propondo fazer em 5 anos, aí, com viés de baixa. E captamos esse recurso, porque são 1,5 bilhão de reais, aproximadamente, de investimentos nesses 5 anos, e a gente precisava de uma equity e uma reciclagem de ativos. Nós vamos falar bastante hoje aqui sobre o fundo imobiliário da LOG, para suportar esse crescimento. Então, nós estamos nesse momento, né, com um balanço super robusto, que passamos por 2 grandes capitalizações, uma via equity follow-on e uma reciclagem que nós fizemos em dezembro, para suportar esse plano de mais 1 milhão de metros quadrados aí, de novos desenvolvimentos até 2024. Muito bom. Só me recapitula aqui, Sérgio, que eu perdi o número desse Todos por Um. Qual que é o plano de vocês? O plano é adicionar, entregar mais 1 milhão de metros quadrados até 2024. Né? Ativos espalhados pelo país. A gente já tem um land bank muito, muito interessante, para grande parte já aprovado, algumas coisas já estão em obra aí, já esse ano, já vai ser o primeiro ano desse plano, a gente vai ter algumas entregas aí previstas para esse ano, e atividade muito grande de novas prospecções, né? A gente entende, igual eu falei um pouco mais cedo, a gente tem 30 cidades hoje no nosso portfólio, mas entendemos que tem mais umas 10 ou 20 cidades que cabem um projeto LOG Brasil afora, né? Nós temos por característica, Galvani, a gente tem que estar perto de um grande centro de consumo. Isso para a gente é importantíssimo. Porque esse centro de consumo vai gerar demandas de diversos setores, né? Nosso projeto modular, que você consegue atender uma base muito ampla de clientes, e em termos de setores e em termos de tamanho, e perto de um centro de consumo, é uma demanda eterna, né? A gente vê isso nos nossos projetos. A gente reportou agora, no final do primeiro trimestre, uma vacância recorde, próximo de 5%, aí, o que para a gente já entende já ser uma vacância ótima, porque a troca de cliente é normal do nosso negócio, e estamos ainda com o mercado muito forte. Nós vamos falar um pouquinho do impacto da pandemia aqui no setor de galpões, mas nós estamos batendo um recorde de locações no segundo trimestre, estamos aí super otimistas para a gente talvez até melhorar um pouco aí esse crescimento, crescer um pouco mais aí devido ao novo cenário do Brasil. Lucas, quer falar? Fica à vontade, cara. Não, eu ia puxar exatamente esse gancho, né? Porque acho que a pergunta que meio que todo mundo, pelo menos do lado do varejo aqui, já me trouxe é como que vocês estão navegando agora, Sérgio, né? Até mesmo você, Felipe, nesse momento de coronavírus, né? Do impacto para o mercado de vocês agora. Deixa eu primeiro dar bom dia para todo mundo aí, vou falar rapidamente. Obrigado aí pelo convite. Assim, a gente tem passado com uma resiliência bastante grande, o negócio tem se mostrado tanto pelo lado da qualidade dos ativos que a gente entregou, tanto pela qualidade da carteira e pela diversificação de risco, tanto de mercado com a diversificação geográfica que o Sérgio falou, quanto pela estratégia de varejo, né, que tem uma diversificação de risco de carteira bastante grande. A gente está surfando aí esse período com muita tranquilidade do ponto de vista de recebimentos, do ponto de vista aí de inadimplência. Tem sido até em patamares menores do que a gente viu na companhia pré-crise. E na ponta comercial, aí vou passar a bola para o Sérgio falar muito melhor do que eu. Na ponta comercial, na verdade, a gente tem visto um impulso grande de crescimento desse setor, muito ligado aí, obviamente, à parte de e-commerce, né, Sérgio? Quer comentar aí? O que a gente tem visto, né? Nós temos dois grandes drivers de demanda no nosso setor, né? Primeiro, deixa eu dar um pouquinho de estatística aqui, só para dar uma floreada na conversa. O Brasil tem por volta de 150 milhões de metros quadrados de galpões, o parque industrial como um todo, né? Só 10% disso são os chamados galpões modernos, os chamados galpões classe A. E muito concentrado no sudeste do país, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Você vê grandes metrópoles do Brasil afora, com uns 4, 5, 6 milhões de habitantes, sem nenhum ativo de qualidade. E esses clientes já precisam estar ali operando perto desse polo de consumo, né?
e muitas vezes pegam o galpão de rua, o galpão obsoleto que tem disponível porque eles precisam estar ali. Então, esse drive é gigantesco, porque você precisa migrar esses ativos de baixíssima qualidade para um ativo de qualidade, né? Para o cliente é até mais barato ele estar dentro de um condomínio classe A, porque tem um rateio de custo, tem uma eficiência maior, tem uma humanização melhor para o funcionário dele, uma série de razões. Então, a gente vê isso, esse drive, assim, o Brasil tem crescido um pouco mais de 1 milhão de metros quadrados por ano, o que é muito pouco, né? Esse drive, nós temos décadas de investimento para ser feito só para trocar esse parque industrial muito ruim que a gente tem. E o segundo é o e-commerce, que o Felipe está comentando. O e-commerce tem crescido, né? O e-commerce no Brasil ainda é muito tímido, né? Tem por volta de 5% das vendas totais de varejo. A gente vê esse número crescendo ano após ano. Essa curva tem sido rápida. E agora a pandemia veio para mudar um pouquinho dessa forma do consumidor brasileiro, né? O consumidor foi obrigado, muitas pessoas foram a primeira vez para a internet fazer compra online por conta da quarentena, né? E isso vai incentivar esse consumidor a voltar. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto a demanda pelo nosso cliente de e-commerce crescer muito rápido, né? O share de e-commerce na Log esse ano foi muito maior do que em 2018, 2019, e crescente, né? E demanda perto da população, porque esse cliente é um cliente muito exigente, ele vai entrar na internet e vai querer o produto entregue amanhã e perfeitamente. E exatamente, né? Como ele está vendo na internet, exato. Então, se você não tiver infraestrutura para entregar, você está fora do jogo. Então, o que a gente tem visto? Nós temos hoje na nossa carteira de clientes todos esses operadores de e-commerce do Brasil, todos os grandes, né? E você vê essa turma investindo, lançando projetos bilionários aí de investimento, e muito com modelo log, vamos chamar assim, que é próximo de grandes centros populacionais para poder atender aquele centro ali com eficiência muito grande. Então, nós estamos aí... Até um ponto, desculpa te interromper, mas é bem nesse ponto. Tem alguma outra exigência que as empresas de e-commerce fazem, além de estar próximos do centro? Ser modular ajuda para eles? Ajuda muito, né? Até pela capacidade de expansão. Essa turma está num crescimento muito grande, né, Galvão? É isso. Né? O nosso galpão modular, ele nos auxilia o cliente muito nesse sentido, porque ele pode entrar com a operação X e dobrar ela com um período de tempo, se precisar. Então, a gente muitas vezes faz esse tipo de ocupação progressiva para o cliente, e isso para ele cai uma luva, né? Porque ele pode contar, caso haja uma expansão, ele possa contar com espaço adicional. Então, isso para eles é muito importante. E também tem aspecto fiscal, tem uma série de coisas que eles olham aí para a tomada de decisão. Dá um dado interessante aqui. Hoje, dentro dessa métrica de proximidade de mercado consumidor e de eficiência logística, que isso vale muito para o e-commerce, mas claro que vale para todas as outras atividades aí de distribuição e logística. Hoje, mais de um quarto da população brasileira está a menos de 150 quilômetros de um galpão da Log. Quer dizer, a gente foi, de fato, expandindo isso e trazendo essa eficiência logística aí numa solução de propriedades aí para os locatários. Né? Foi isso que a Amazon fez. Você fala de e-commerce, isso é essencial, né? Você viu o plano da Amazon na última década, foi exatamente isso que ela fez. Nos Estados Unidos, ela teve que se posicionar muito próximo da população para ter uma boa qualidade da entrega, né? Diferencial total. Até fazer uma pergunta para vocês. Eu estava escutando uma reportagem do Sérgio e da Log, né? Vocês contando um pouco da história de vocês e um pouco de como é que vocês estavam enfrentando a crise. E eu escutei um dado interessante, né? Que vocês falam que vocês conseguiram ajudar 70%, mais ou menos 70% da base de vocês da base de clientes durante a crise. Queria que vocês comentassem um pouco o que vocês têm feito, quais as principais atitudes que vocês têm tomado para ajudar essa base de clientes, né? Eu sei que vocês têm alguns setores muito, muito sólidos, né? O setor de e-commerce que cresceu muito, setor de farmacêutico também está crescendo bastante, mas pegar com vocês alguns insights legais, o que vocês têm feito para ajudar os principais clientes de vocês para atravessar a crise, né? Vamos lá, Galvani. Quando essa coisa começou em março, ninguém sabia o tamanho do buraco, né? Que a coisa ia pegar todo mundo, uns até positivamente, que é o caso do setor de e-commerce, que ia ter que se organizar para um crescimento maior. Então, um dos grandes diferenciais da Log é a gente ter esse time comercial interno nosso. Isso para a gente é importantíssimo. Esse time, ele está muito próximo dos clientes.
Hoje nós temos uma carteira com mais de 200 clientes, viramos uma solução de logística para muitos desses clientes. É muito comum você ter 3, 4, 5 operações para um cliente específico espalhado pelo Brasil. Então, essa proximidade para a gente é importantíssima. E isso para a gente nos deu um dinamismo muito grande da gente entender o que está acontecendo com o cliente, né? Claro que cada setor teve uma dinâmica diferente, mas muitos deles nos pediram auxílio, né? Uns precisaram postergar aluguel, dividir o aluguel, outros, até uma certa parcela pequena deles pediu um desconto. O setor de vestuário sofreu demais, ainda está sofrendo, né? E a gente essa proximidade nos auxiliou muito nisso. Então, 70% da base nos procurou para conversar, para entender, para mostrar para o problema que estão passando na operação, e a gente teve essa proximidade, foi muito importante. E fizemos essas negociações, né? 99% dessas renegociações são diferimentos de locação que vão ser pagos aí ao longo do segundo semestre. O caixa da companhia permite que a gente, exatamente pela essa capitalização que nós passamos recente, nos permitiu auxiliar o cliente nesse momento e vamos sair mais forte disso. Essa parceria está mais enraizada agora, pós-pandemia. Eu escuto muito isso, né? Nesse momento, acho que é melhor manter o cliente do que perder o cliente, né? Então, por mais... Sem dúvida, que na construção desses relacionamentos de longo prazo, isso é um ponto muito importante aqui. A gente tem hoje o primeiro cliente da Log, por exemplo, há 10 anos atrás, continua ocupando exatamente o mesmo espaço, com o mesmo relacionamento, e assim, mesmo a gente não tendo formalmente os contratos firmados por prazos muito longos, o relacionamento com os locatários é sempre muito longo. Eu queria até destacar também e passar, assim, a gente olha sobre essa parte da resiliência do negócio, a gente já falou um pouco de inadimplência, essas postergações aí que foram, vamos dizer assim, importantes para os locatários. A gente tem tido um índice de adimplência muito alto, mas acho que tem um ponto importante aí a destacar também, que é o lado social. Assim, o grupo aqui, na figura da família que tem o controle, tem um viés muito importante sobre isso. Então, a gente também contribuiu aí ao longo da crise com ajuda na compra de respiradores, a gente fez algumas doações aí importantes e algumas ações interessantes nesse sentido, também olhando assim, para as nossas comunidades, onde os empreendimentos estão inseridos. Acho que isso é um ponto super importante aí nessa construção também. Legal. Ô, Felipe, até pegando o gancho aí, você falou da origem da família, etc. Acho que foi um ponto que nos surpreendeu muito lá atrás, quando a gente estava junto, inclusive na oferta no passado, e tinha muito investidor institucional que ficou surpreso e nos perguntava. A gente teve que fazer um Cooperax para ajudar nesse entendimento, que é padrão construtivo de vocês e o custo de construção é um negócio meio fora da curva, né? Então, você acha que vem muito do DNA, e aí acho que conversa muito com a ideia de vocês de expansão, né? Que é muito focado em desenvolvimento. Então, eu queria fazer esses dois links aqui, falar um pouco do padrão construtivo, como vocês fazem para desenvolver e por que vocês têm, de fato, esse diferencial de custo para isso. E acho que a pergunta que todo mundo quer entender é: os planos de expansão, a gente já falou um pouquinho antes, mas que talvez aprofundando um pouco mais, planos de expansão pós-Covid, continuam ou não continuam? Como é que está a cabeça de vocês aí para esse ano? O Bruno, interessante essa... Eu acho que a Mervia fez um papel muito importante na história da Log, né? O fato de a gente ter nascido dentro da companhia, que é tida como uma das melhores construtoras do país, né? Nós pegamos muitos processos, teve um auxílio muito grande. Ela tinha já 30 e poucos anos de história naquele momento ali, em 2008, focado em construção de ativos de imóveis de baixa renda, que precisa ter um controle de custo muito grande. Então, realmente nos auxiliou, mas é a questão do DNA, igual você colocou. Nós sabíamos desde o início que era importantíssimo para o nosso projeto ficar em pé. A gente precisava ter uma construção interna, que eu acho que talvez a gente seja uma das poucas, ou se não a única empresa de propriedade do Brasil que tem um time de engenharia dentro de casa, né? Isso é importantíssimo. Os fornecedores dentro de casa, a gente tem essa relação muito próxima, os projetos são feitos aqui dentro. Isso para quê? Para a gente permitir que a gente entregue um produto de muita qualidade com custo muito barato. O que guia os investimentos, a expansão da Log, os novos projetos, é o retorno que a gente vai ter naqueles projetos. E a gente, controlando o ciclo de construção, a gente consegue entregar um retorno mais alto, né? Podemos falar um pouquinho de spread, mas é importante
esse controle do ciclo para a gente poder entregar. Então, nós fizemos uma série nessa primeira década, aí, a companhia fez 12 anos aí nesse mês, nós fizemos uma série de investimentos em time, nós temos um time hoje de construção fantástico, time de suprimentos, time de projetos complementares, o time os engenheiros na ponta. Temos um projeto padronizado, que isso é importantíssimo também, né? A luminária que a gente compra é a mesma luminária em qualquer lugar do país. Para quê? Para a gente ter uma barganha maior no fornecedor, ter uma proximidade maior com aquele fornecedor, a estrutura metálica, a gente tem alguns parceiros na estrutura metálica, pré-moldado. Para quê? Para a gente ter capacidade de um dinamismo na construção, que é um ciclo rápido, né? E também ter capacidade de entregar um projeto muito barato. Então, isso para a gente foi importantíssimo, né? Para a gente ter a capacidade de botar o plano em pé e estar em algumas praças onde o aluguel não é tão alto como São Paulo, mas tendo um retorno até melhor do que uma praça competitiva, né? Então, esse projeto hoje está fantástico, a gente gosta de brincar aqui que a gente é um dos maiores construtores de galpão do Brasil, com o nosso time interno, e se você vê os projetos da LOG, é sempre a mesma carinha, são projetos bem padronizados. Sobre a expansão, a gente já vinha há algum tempo, aí, desde 2018, muito animados com as perspectivas de crescimento para o nosso modelo Brasil afora, né? Essa migração que eu falei mais cedo, que é um grande drive de demanda para o nosso negócio, estava acontecendo de forma muito rápida. Nós conseguimos passar pela crise de 15 e 16 com vacância muito controlada, abaixo de 10% durante a crise inteira, entregando crescimento, ou seja, esse drive foi muito importante nesse momento. E ainda tem, né, como eu falei mais cedo. Então, a gente tem hoje mapeada umas 20 regiões do país que a gente entende caber um projeto da LOG. Mas o importante nessa expansão são exatamente ter aquele polo de consumo que vai demandar a série de setores distintos, série de tamanhos distintos, para o nosso projeto ter uma demanda eterna. Isso é importantíssimo. Agora, o que está acontecendo, né? A gente tem, ao longo da nossa história, fomos crescendo o portfólio e adquirindo vários bons e importantes clientes. E, como eu falei mais cedo, esse cliente é o cliente que tem nos pedido novos espaços. Então, essa inteligência comercial do nosso time é importante demais para o nosso plano de crescimento, porque a gente vai mapear uma cidade, a gente já sabe qual o cliente nosso que está ali, quanto que ele está pagando, se ele está mal instalado e quanto que a conta fecha para ele estar dentro de um projeto novo, né? Aconteceu um caso, só para te dar um pouquinho mais de informação nesse ponto, aconteceu um caso interessante, nós estamos fazendo um segundo projeto na cidade do Centro-Oeste. O primeiro foi entregue, 100% locado, alguns clientes ali pedindo a expansão para a gente sem capacidade de entregar, compramos um segundo terreno lá na região. A obra está até começando agora, deve começar no terceiro trimestre. O cliente que precisa de expansão foi validar o site antes da gente comprar. Olha que coisa interessante, né? Então, o especulativo deixa de ser cada vez menos especulativo para a gente, né? Exatamente por causa dessa carteira de clientes que nós temos. Então, isso tem sido muito importante. E quanto mais a gente cresce, mais volume nós temos, mais capacidade de expansão nós vamos ter por conta desse cliente interno. Ô, Sérgio, desculpa, pode falar, Lucas, manda lá. Era só pegando um gancho um pouco na questão da expansão ainda, Sérgio, até talvez um pouco mais, Felipe, porque hoje a gente percebe que o primeiro semestre aí do ano, né, a gente já teve o resultado ainda impulsionado por janeiro, fevereiro, que a gente ainda não tinha a questão do coronavírus, né? A empresa olhando para o segundo semestre, né, aí para frente, com uma possível expectativa de números piores da economia, desemprego, enfim, né, ainda assim, hoje vocês estão bem estruturados, ou esse plano de expansão, dado que esse segundo semestre pode ser um pouco pior do que o primeiro semestre, ele se mantém? Como que vocês estão hoje? É só pegando um gancho do que vocês falam sobre a expansão. Sobre a expansão 2020, Lucas, nossas obras não foram impactadas, nós estamos seguindo um plano normal. O interessante é o seguinte, até pelos pontos que eu falei mais cedo, grande parte, se não me engano, 70 e poucos % dessas obras que a gente vai entregar ao longo de 2020 já estavam pré-alocadas, né? Aquele negócio da demanda da migração do flight to quality. Para o cliente é mais barato estar ali. Então, tem até um sentido anticíclico ali, porque ele vai olhar ele vai baratear a operação dele, né? E melhorar a eficiência. Muitas vezes ele tem um galpão de 10 mil metros quadrados de rua, que ele tem que ter a segurança própria. Foi a oportunidade que ele achou, e ele migra para dentro de um condomínio que tem mais eficiência, ele precisa de 2 mil metros quadrados. Apesar de ser um aluguel mais caro por metro quadrado, a operação é mais barata para ele. Além de todos os outros aspectos aí de rateio de custos condominiais. Bom, então a gente está vendo isso. Então, essa demanda,
Por isso que a gente conseguiu crescer na crise de 15 e 16, entregando áreas novas com vacância super controlada. Porque essa demanda, independente do cenário macro, ela está aí, né? E é uma demanda de décadas para ser resolvida no Brasil. Então, nós estamos muito otimistas nesse sentido. Agora, o que está acontecendo, Lucas? Na outra ponta, nós estamos sendo bombardeados por nossos clientes, principalmente de e-commerce, pedindo áreas adicionais, né? Então, pode ser, eventualmente, nós vamos fazer uma revisão desse plano todos por um, né? Nós não vamos fazer nada precipitado, mas vamos com muita qualidade, porque a gente está vendo a capacidade de entregar mais do que esse 1 milhão de metros quadrados que eu citei. Tá no mudo, Galvani. Tá no mudo. Acho que o seu tá no mudo. Bom, estão escutando agora, né? Agora vamos lá. Desculpa. Faz parte aqui do dia a dia de lives. Pegando uma pergunta legal aqui que tem no YouTube, do Leandro Gonçalves, é bem em cima desse tema de crescimento, tá? Ele pergunta o seguinte: o plano de crescimento de vocês do próximo milhão, né, que é até a meta de vocês, né, o todos por um, ele vai se sustentar em cima de um banco de terrenos que vocês já têm, ou vocês vão procurar oportunidades no mercado? E aí eu vou adicionar também a pergunta deles, a pergunta do Leandro aqui, como que vocês negociam esses terrenos, né? Se vocês compram esses terrenos ou se vocês fazem permuta, como é que funciona a aquisição desses terrenos? Achei a pergunta bacana. É interessante. Deixa eu dar um pouquinho de informação disso. Quando nós lançamos o plano, final do ano passado, nós tínhamos ainda um land bank de 300, 400 mil metros quadrados para serem construídos aqui dentro de casa. Parte dele já aprovado, que é o plano de curto prazo, né? E a gente precisava ir para o mercado comprar esses 700 mil metros adicionais, né? E fizemos aí, a gente já tinha mapeado a cidade, sabia onde que a gente queria, o tamanho de cada parque em cada área. Então, o time de desenvolvimento imobiliário está focado nesse ano de colocar essas áreas para dentro. E temos feito isso já, né? Nós já compramos alguns terrenos no primeiro trimestre, no segundo trimestre estamos fechando mais alguns. E para quê? Para estar pronto com projetos aprovados para manter esse crescimento. O que a gente tem visto é o seguinte, uma pergunta interessante dele. Nós temos conseguido fazer essas aquisições de forma com muita qualidade, né? Nós não temos uma regra, a oportunidade que vai ditar se vai ser por dinheiro ou se vai ser por permuta. Muitas vezes a permuta é vantajosa e muitas vezes o dinheiro está sendo vantajoso também. Mas o que a gente tem conseguido fazer é condições muito boas, até quando é em dinheiro, por exemplo, colocar esse pagamento para pós-aprovação do projeto, para ter um fluxo de caixa, um ativo maior no projeto. Então, as condições estão muito boas, a gente tem conseguido até antecipar um pouco esse plano, aquilo que eu falei mais cedo, a gente está antecipando a meta desses 700 mil metros quadrados, queremos colocar isso para dentro de casa o quanto antes, para ter aí, porque dentro do ciclo de desenvolvimento dos nossos ativos, a parte mais que foge mais do nosso controle é exatamente a aprovação dos projetos. Então, a gente conseguindo uma boa condição comercial na compra da aquisição do terreno e deixando ele pronto, aprovado, a gente tem aí a capacidade de crescer mais rápido, é esse plano que a gente está remodelando agora. Então, estamos nesse pé. Vamos botar mais 700 mil metros para dentro de casa, já colocamos grande parte disso esse ano e seguindo aí com as aquisições. Acho importante desse aspecto que o Sérgio falou aí, tanto da parte da permuta quanto do ciclo de pagamento. Assim, a gente tem conseguido crescer com uma alocação de capital super eficiente, né? Então, a gente está alocando dinheiro efetivamente naquelas coisas que vão gerar retorno, e são os retornos dos quais a gente está acostumado a entregar, que exatamente dão, junto com o custo de funding hoje, a gente tem um passivo todo atrelado à CDI, que tem caído bastante, ainda tem um viés de queda daqui até os próximos, até o final de 2020 ou 2021 aí. Então, a gente tem aumentado, assim, o que a gente chama internamente de boca de jacaré, né? Tem aumentado o tamanho do spread e da diferença do dinheiro entre o que a gente tem de retorno e o que a gente tem de custo de funding e de custo de capital. Então, isso tem sido bem interessante do ponto de vista de geração de valor, que tem todo um ciclo e uma estratégia, né? Assim, desenvolver para nós é onde o valor é efetivamente gerado, e agora aí com o final do ano que a gente inaugurou o fundo aí, com algumas saídas e algumas vendas parciais aí, é parte, inclusive, desse processo do crescimento de entrega de 1 milhão de metros, ou que seja mais de 1 milhão de metros
caso o mercado aí de fato se mostre o que a gente está imaginando que ele vai ser. Perfeito. Acho que essa estratégia é super interessante de até aprofundar, né, Felipe? Assim, acho que ela faz muito jus ao commercial properties que tem no nome da companhia, né? Assim, e mostrou muita eficiência no ano passado, né? Eu diria até que o fundo de vocês, no passado, foi um dos fundos de maior sucesso, ali, em termos, se a gente pensar em cap, no que a gente tinha até de outros fundos no mesmo momento, né? E provou ali para o mercado um pouco a capacidade de reciclar, né? E, de fato, gerar ganho de capital dentro do que vocês se propõem em desenvolvimento, né? Como é que está aí? Enfim, você falar um pouquinho mais sobre o fundo em si, como funcionou a concepção, eu acho que é legal para a turma entender. Exatamente. Só até adicionando essa tua pergunta, Bruno, se puder, Felipe e Sérgio, contarem exatamente isso, cara. Como é que foi a criação, né, do fundo imobiliário, como é que funciona a relação do fundo com a Log, né? Como é que vocês utilizam essas duas ferramentas para poder continuar crescendo, enfim, fazer a melhor alocação de capital? Deixa eu dar um pouquinho de informação aí, o Galvani. Esse modelo, a gente sempre buscou, a gente sabia que é muito importante a reciclagem de capital para a gente colocar novo recurso de qualidade na companhia e continuar nosso crescimento, né? Numa empresa de crescimento robusto como nós, a gente precisa sempre estar olhando as alternativas de capital e essa aí, para a gente, é uma das melhores que tem. Então, mas a gente não queria, até pelo discurso comercial que eu falei, a gente não queria vender um parque e deixar aquilo ali na mão do mercado. Então, nós arrumamos uma forma de ter o ganha-ganha que a gente fala, né? Bom para o cotista e bom para a Log. A forma da gente vender participações, vender a BL de alguns parques, mas mantendo o controle do parque. Então, o que a gente fez? Nós fizemos o IPO desse fundo, o LGCP11, que é o ticker dele, em dezembro do ano passado. Colocamos ali dentro 50 mil metros quadrados de ABL, né? Que são participações minoritárias de alguns parques, 3 parques, na verdade, em 3 estados distintos. O que a gente quis? A gente está buscando passar para o cotista a experiência Log. O que é experiência Log? Diversificação geográfica, diversificação setorial, diversificação de carteira, né? Para o cliente ter aí essa qualidade aí, minimizar risco, né? E eventualmente continuar controlando o processo, com os interesses muito bem alinhados, porque nós temos um stake relevante do parque e somos o consultor imobiliário que estamos ali dentro cuidando da parcela do cotista também, né? Temos toda essa carteira de clientes dentro de casa, caso um cliente saia, a gente consegue repor muito rápido. Então, tem uma série de vantagens no negócio. E é um capital muito interessante para a gente. Então, esse modelo veio para ficar. A gente fez aí o IPO ano passado, a ideia é a gente, periodicamente, ir aumentando esse fundo, colocando mais ativos ali, com esse viés de parcelas minoritárias, de forma bem de diversificação geográfica, diversificação de carteira aí. O fundo tem tido um histórico, assim, só para dar alguns números interessantes, o fundo tem tido um histórico de rentabilidade bastante constante, mesmo aí durante esse período, exatamente pelo fundo replicar um pouco do que é o modelo de negócio da companhia, né? Assim, é um fundo que tem uma diversificação não só de diversos ativos, mas de diversas regiões, né, diversos mercados diferentes. Tem, sei lá, mais de 20 setores da economia representados, sei lá, quase 40 clientes. Então, tem um nível de pulverização interessante, que exatamente minimiza esses riscos e está dentro, ou está, assim, alinhado com o interesse da companhia de sempre trazer o melhor para aquele empreendimento e a capilaridade de clientes e a capilaridade de inteligência que a gente tem. Bom, pegando... Pessoal, fique à vontade, Bruno, se quiser perguntar aí. Não, eu só ia agradecer a resposta. Com o pau aí. Tem um tópico que eu acho que é legal, que vocês até comentaram, e que eu acho que é bacana a gente explorar, que é a parte de retorno, né? Para não falar o termo em inglês, hoje vamos falar retorno, que é o termo correto, né? Eu acho que aí todo mundo fica a par do tema. Se pudesse comentar um pouquinho o que é o retorno esperado, né, nesse setor, nos ativos de vocês, né? Contar um pouquinho como é que vocês estão vendo os níveis de retorno no nível do ativo, de fato,
as questões de spread, que até é um tema que a gente queria explorar mais. Sérgio, enfim, Lucas, se quiser adicionar. Eu queria só adicionar a pergunta, até uma pergunta que já me fizeram aqui para trazer para vocês, né? Nessa questão do retorno, e até o que você comentou, Felipe, de juros baixos, o quanto que, talvez em um pouco de números, o quanto que representa essa queda de juros no resultado da empresa, o quanto que isso realmente é resultado ali no dia a dia, né? Se puder deixar um pouco mais transparente. Bom, deixa eu começar com o retorno, Felipe. Aí você fala aí do balanço e do cenário de baixos juros no Brasil, que eu não sei se vocês viram, mas o CMN ontem até baixou a meta para a inflação para 2023, né? Ou seja, nós estamos num cenário para a LOG vai ser espetacular esse da macroeconômica futura aí. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho do retorno. A gente sempre preza a qualidade e alocação de capital. Isso para a gente é importantíssimo. Foi por isso que nós montamos esse time interno nosso para comercializar melhor, comercializar mais rápido, a construção é importantíssima, a Log EDM que está ali cuidando da operação do cliente na ponta para reduzir o custo condominial, isso tudo é muito importante para a gente. Então, com isso, a gente historicamente conseguiu entregar esse primeiro 1 milhão de metros quadrados, por exemplo, eles foram entregues entre 12% a 14% de retorno anual, o chamado yield on cost aí, né, Galvani? E num cenário que tinha o tal da boca do jacaré que o Felipe comentou mais cedo, que tinha uma taxa de juros muito mais alta, né? O que a gente tem visto agora, nós estamos conseguindo manter esse nível de retorno, né? Os projetos entregues ano passado, nós tivemos a média um pouco acima de 12% de retorno, ou seja, é um número muito forte, né? Você pensar que esses retornos é isso mais inflação, são retornos reais, né? Então, é um número muito forte. Agora, nesse cenário, que eu vou passar a palavra para o Felipe, mas o cenário que nós estamos vendo hoje, a companhia está, o mix de dívida nossa está CDI mais 1, com a dívida 100% atrelada a CDI, né? Então, ou seja, você vê essa tal boca de jacaré, o spread nunca teve num momento tão interessante como nós estamos vendo hoje. Então, por isso esse momento, esse nosso intuito de crescer rápido, porque nós estamos entregando um spread historicamente rápido e de muita qualidade. Só para dar um pouco de cor aqui, o quanto que dívida é uma componente relevante aí da formação da companhia, da continuidade, é uma companhia de receita recorrente, então você tem capacidade aí de carregar um pouco mais de dívida no balanço. A gente saiu de um CDI de 14,25 para um CDI de 2,25, né? Então a gente está falando de uma mudança brutal na alocação do dinheiro. Quer dizer, antes eu trabalhava muito, gerava muito retorno, entregava muita coisa para o banco e, obviamente, menos para o acionista. Com esse movimento, foi um momento super acertado de timing aí, do Sérgio, o Conselho de Administração, todo mundo assim, a gente acha que o vento está virando, a gente começou a tornar o passivo mais atrelado ao CDI e vem, de fato, surfando com isso. A gente colocou até um dado no primeiro trimestre aqui no nosso release de resultados. Só a queda de 0,75 que a gente teve na taxa Selic, isso vai gerar um fluxo de caixa adicional em um ano para a companhia, considerando o tamanho do nosso passivo, uma coisa como 6,5 milhões, 7 milhões de reais, que foi, eu acordei um dia, eu tinha 7 milhões a mais do que eu teria se mantivesse. Então, assim, isso e 7 milhões de reais com a eficiência construtiva que a gente tem, é um galpão de 10 mil metros quadrados. Quer dizer, assim, o quanto, de fato, valor isso está gerando, à medida em que a gente consegue continuar sendo eficiente na ponta do retorno sobre o capital alocado. E quanto mais barato esse capital for, significa que mais valor eu gero para o acionista na combinação dos dois. Então, isso tem sido um fator super importante. De fato, se assim, na ponta mais otimista das estimativas que a gente tem visto, se a taxa de juros for para 1,5, quer dizer, mais 0,75, são mais, tudo mais constante, 7 milhões de reais em um ano de fluxo de caixa livre. É significativo isso. A gente está sempre atento a todos os movimentos, mas assim, de fato um momento único em que os ativos ganham valor pela atratividade e o custo do dinheiro fica mais barato. Então, isso é geração de valor na veia para o acionista. Legal. Eu queria voltar para um outro tópico, que eu recebi 2 perguntas aqui com relação ao crescimento. Tá? Uma delas
saber se vocês estão vendo novas vendas de ativos para fundos imobiliários, tá? E até a gente comentou um pouco disso, mas pudesse reforçar, acho que seria legal. E a outra pergunta eu sei que é difícil, tá, Sérgio e Felipe, vocês abrirem aqui o mapa da mina, falar para onde vocês querem crescer, né? Mas é nosso papel fazer a pergunta, né? Então, se vocês puderem dar um cheirinho de aonde que vocês enxergam as maiores oportunidades, enfim, acho que seria legal comentar. Valeu, obrigado. Deixa eu começar por isso, Galvani, a gente fala do fundo aí. Bom, crescimento, não vou citar cidades aqui, mas nós temos aí 20 regiões mapeadas, como eu falei mais cedo, que vai ser um novo crescimento nosso. Nós temos 2 tipos de regiões. A região onde que a gente já tem um projeto entregue e estamos tendo demanda adicional, como esse do Centro-Oeste que eu citei mais cedo, e regiões onde que o nosso cliente está pedindo para a gente levar um parque log, onde a gente não está presente ainda, né? O fato é que são regiões metropolitanas com grande massa populacional, grande centro de consumo, em qualquer região do Brasil. Nós estamos olhando desde o norte ao sul do país, né? Esse ano a gente deve fazer aquisições em todas as regiões do país. Eu não vou abrir cidades, até para não dar um negócio de mão beijada, né, Galvani? Mas não estamos deixando nada de fora. A gente entende que o nosso ativo tem demanda em qualquer grande centro populacional. Agora, sobre o crescimento, sobre o fundo, isso é importantíssimo, porque a gente gosta tanto desse modelo, essa reciclagem de capital tão importante para a gente, que nós já deixamos esse fundo, ele já fez um IPO com capital autorizado de até R$1 bilhão, né? Ele tem hoje um pouco menos de 200 milhões de ativos ali, e a gente quer julgar anualmente, ou 18 em 18 meses, aí são algumas variáveis que vão ditar mais ativos ali dentro, né? Mas não adianta a gente vender R$1 bilhão de ativos hoje e ficar com o capital parado. Então, você tem que casar isso aí com o crescimento da companhia, porque você vendendo ativo, você tem uma reciclagem boa, mas você está perdendo receita e vai ficar com o dinheiro parado no caixa, rendendo quase nada, e você tem aí essa curva de alocação de capital de cada projeto. Então, nós estamos balanceando isso, né, e vamos continuar balanceando isso para frente, mas eventualmente aí em breve a gente deve fazer mais um follow desse fundo aí, colocando mais ativos ali dentro. Maravilha. Obrigado. Não, se quiser perguntar, manda bala. Tá bom. Acho que ao longo da história também a gente sempre falou muito daquela questão do flight to quality, né? Que acho que foi um dos grandes também pontos aí do fundamentos da Log, né? Como é que vocês veem esse fundamento frente a uma nova normal, um novo mercado? Assim? Você acha que todo o padrão construtivo de vocês, toda a logística de expansão, etc., ela ainda vai possibilitar puxar esse cara daquele galpão das regiões que não foram investidas há longo tempo e não atendiam tão bem para migrar para o seu galpão? Ou talvez esse momento econômico novo diminua um pouco essa atratividade? O que vocês estão enxergando em relação a isso? Bruno, ao contrário. A gente viu um cenário macro desafiador, que foi a crise de 15 e 16, uma demanda adicional para o flight quality, né? Porque para o cliente, ele está pagando um aluguel mais caro, mas a operação mais barata. O fornecedor, o funcionário dele está mais bem instalado, que é importante também, né? Tem menos perda de material. A gente já viu clientes aqui falando que o piso do galpão antigo dele batia em empilhadeira e perdia produto e quebrava. Então, tem uma série de fatores que é importante para ele fazer essa migração. E essa migração nem começou no Brasil ainda, né? Você vê algumas praças já com um parque interessante, né? Mas grandes regiões populacionais, volto a falar, a gente vê cidades Brasil afora, aí com 5 milhões de habitantes, tem um parque de qualidade. Está completamente errado. Aí você vai ver o parque existente naquela cidade, tem muita coisa obsoleta, muito cliente. Eu fico brincando aqui, tem algumas multinacionais americanas, FedEx, por exemplo. Se um americano vier ver a operação que os caras estão, manda embora todo mundo. Mas eu entendo, cara, porque não tem alternativa, né? Nós tínhamos um cliente uma vez no Nordeste que migrou para o nosso ativo e comentou com a gente que perdia em época de chuva, ele perdia produto que entrava água no galpão, né? A realidade do Brasil é essa, né? Então, esse driver, ele é gigantesco, eles são anos e anos, décadas e décadas de investimento para você migrar esses clientes existentes de parque ruim para parque bom. E o cenário macro, pior, né? Você vê o 2020, por exemplo, que vai ter uma queda de PIB muito robusta,
vai incentivar essa turma a olhar com mais carinho para o DRE deles e, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Mais eficiente. Reduzir custo, né? Só para dar um dado, assim, você já comentou hoje nessa nossa conversa, mas a gente está falando de um mercado no Brasil que tem, sei lá, 150, 160 milhões de metros quadrados de galpão, dos quais 15 são considerados classe A, que são ativos de qualidade, efetivamente. O resto é, assim, dali para baixo, né? Vamos arredondar o número aqui para 140 milhões de metros de ativos de baixa qualidade. Se você pegar metade disso para migrar, isso é uma demanda que já existe. Você não está criando coisa nova. Se o Brasil crescendo, não crescendo, décadas de estagnação, esse mercado continua lá. Se você pegar metade, 70 milhões de metros e querer migrar, o Brasil cresce 1 milhão por ano nos últimos 10 anos em termos de galpão. A gente está falando de 2 gerações de crescimento ininterrupto sem gerar uma demanda adicional de metro. Assim, é muita coisa, é o que o Sérgio falou mais cedo, assim, tem muita defasagem, muito espaço para crescer só com a demanda existente. Ainda mais se você colocar o e-commerce e a expansão econômica que virá em algum momento. Então, isso é um mercado que tem, de fato, uma avenida muito grande de crescimento. Maravilha. Quer falar, Feitosa? Estou com uma outra pergunta aqui de um dos grandes escritórios nossos, o pessoal da Faros mandou aqui para mim para perguntar para vocês, né, que acompanham bastante a empresa, quais as vantagens, né, de ser uma empresa, no caso, listada em bolsa, em relação a ser o fundo imobiliário com cotas negociadas na bolsa, né? Se puder só trazer algumas características aí que eles estão perguntando, o pessoal que está nos ouvindo da Faros. Lucas, eu acho que nós conseguimos um modelo que a gente tem o melhor dos 2 mundos, né? Nós somos uma companhia de crescimento. A gente sempre vai precisar de recursos de capital para continuar crescendo, né? Um fundo tem certas limitações nesse sentido. E nós somos desenvolvedores de ativos, então tem um momento certo de você sair. Uma vez ele estabilizado ali, você consegue gerar mais retorno saindo com ele estabilizado, né? Então, eu acho que nesse modelo que nós arrumamos, de ter um fundo onde que a gente é consultor imobiliário, que à medida que a gente precisa de capital de qualidade, a gente consegue me julgar ali dentro, porque é bom para o cotista também, para a gente é o ideal, né? Então, está aí um pouquinho da resposta, por que não ser uma companhia, um REIT, como os americanos, né? E ter esse modelo híbrido que a gente bolou aí. Eu tenho um tema legal aqui para perguntar. A gente já está chegando aí próximo de 1 hora, então não vou me alongar nas perguntas. Mas tem 2 perguntas legais. Tem uma que chegou aqui no YouTube, do Felipe Silva. Vou fazer, que eu acho que é boa. E deve ter vários empresários e empreendedores que estão escutando a gente e eles provavelmente querem escutar a opinião de vocês, né? A pergunta dele é o seguinte: no plano de crescimento de vocês, se é interessante adquirir e modernizar galpões já existentes nas regiões mapeadas ou vocês preferem construir do zero? Se essa é uma opção considerada por vocês, né? Não é. A gente em toda a nossa história, tudo que a gente olhou nesse sentido, não tinha um retorno importante para a gente, nem próximo do que a gente consegue fazer, né? Esse controle do ciclo que eu falei mais cedo é um grande diferencial nosso. A gente, desenvolvedor de ativo, controlando todo o ciclo de desenvolvimento para conseguir entregar um retorno alto. Então, é difícil, né? Nós somos muito eficientes na alocação de capital. É difícil você arrumar um retorno maior nessas oportunidades de retrofit, né? E somado a isso, que é o projeto padronizado, né? O nosso cliente, aconteceu um caso interessante com a gente, algumas vezes já aconteceu, mas recentemente um cliente pediu um imóvel adicional para a Log e não precisa visitar, né? Porque ele já sabe exatamente, ele provou a localização pela internet, então isso aqui me atende, me manda o contrato, que a gente já tem um contrato padrão, e renegociamos o preço por telefone sem visita, porque ele já sabe exatamente o que esperar do ativo. Então, essa padronização é muito importante também, né? Até para o dia a dia, o pessoal de operações que controla esses condomínios, o fato de ter uma operação, um produto muito padronizado, a gente consegue repassar um custo condominial mais barato para o cliente. Então, tem uma série de fatores aí que nunca nos tirou. A gente é bastante focado no que a gente faz, né, Galvani? Vamos continuar fazendo mais do mesmo aí, com foco, com busca de maior eficiência operacional. Boa. Time que está ganhando não se mexe, né, Sérgio? Isso aí. É exatamente isso. Cara, tem uma... Posso fazer outra aqui? Eu vou fazer outra pergunta, tá? Claro. Estou recebendo algumas perguntas aqui por WhatsApp e outras no YouTube. Essa aqui é uma pergunta um pouco mais específica, tá? Mas eu acho que é legal fazer também. É o seguinte, ele pergunta para a gente aqui qual
qual que é a visão de vocês com relação ao cenário competitivo? Então, como é que vocês estão vendo o cenário competitivo, competidores de vocês, se tem aumentado, né? E como é que vocês têm visto também a questão de repasse de preço, tá? Repasse de preço de aluguel, repasse de preço, enfim, como é que vocês têm visto esse cenário? Então, 2 pontos, cenário competitivo e repasse de preço. Vamos lá. Primeiro, falar de competição. Existem algumas grandes, boas companhias, até multinacionais, investindo nesse setor no Brasil, fazendo belíssimos parques. Essa turma está muito focada ou no Big Box, que é o chamado a grande operação, né, 30 mil, 20 mil metros quadrados de ABL, e também bastante focada nos maiores mercados, que é Rio e São Paulo. Então, você vai fazer um investimento em São Paulo, vai ter uma certa competição maior de gente de muita qualidade. Agora, fora desse eixo, você vê muito pouca, né? Claro que algum local tem um investidor local que tem uma certa experiência nisso, mas de forma abrangente, com investimentos nacionais como a LOG, a gente é a única a fazer isso, né? E estamos até surfando uma onda por conta disso, sabe, Galvani? Muitas praças não têm competição e nosso cliente já está ali, então é muito fácil para a gente tomar aquele share ali. E não vejo talvez aí uma volta maior de crescimento de investimentos em galpões logísticos no Brasil estável, né, com a economia estável, a tendência é que esses investimentos aconteçam, mas como o Felipe mesmo colocou mais cedo, esse flight to quality gigantesco que o país tem que fazer, precisa ter muito mais investimento. Competição não é uma coisa que me assusta, tá? Agora, em relação a preço, eu acho que no portfólio da LOG como um todo, a gente tem a capacidade, olhando para frente, de repassar acima da inflação, né? É dificílimo a gente falar quanto a mais inflação nós vamos colocar, até pelo cenário, a macroeconomia desandou toda, né? É difícil a gente prever isso. Mas essa dinâmica é muito regional, né? A gente tem algumas regiões que a gente entende que vamos conseguir puxar muito mais e regiões que a gente vai só passar a inflação, né? Então, depende muito da dinâmica regional também. Legal. Tem muito bom. Ótimo. Está chegando em uma hora aqui. Não sei se vocês têm mais uma pergunta específica, senão eu ia propor de fazerem aqui Eu tenho um último ponto, Bruno, que tem um outro fundo institucional aqui. Se deixar, eu fico perguntando o dia inteiro, tá? Normal. Cara, ele fez uma pergunta também um pouco mais específica, tá? Eu não sei se vocês vão poder falar, porque a empresa é aberta, mas se vocês puderem falar, eu acho que vai ser interessante. Ele perguntou do crescimento de vocês. O quanto já está contratado e o quanto é especulativo. O que é o especulativo? É aquele crescimento que vocês constroem sem ter o cliente final. Então, se vocês puderem dar um cheirinho disso, acho que seria legal. Boa pergunta. Olha, o crescimento que a gente vai colocar esse ano de 2020, tem algumas coisas sendo entregues agora, tem coisas sendo entregues no quarto trimestre. A grande concentração nossa está no quarto trimestre esse ano. Esse crescimento já está mais de 70% pré-alocado, né? Mas isso é uma coisa que não nos assusta, o Galvani. É normal, a gente tem uma assertividade muito grande em fazer esses novos projetos, exatamente porque a gente tem essa base dentro de casa nos pedindo os novos negócios, né? O nosso cliente, normalmente, ele vem com um galpão mais próximo da entrega, né? Ele loca aí faltando 4, 5 meses antes da entrega. Então, é comum para a gente começar uma obra, igual no segundo trimestre agora começamos uma no Nordeste, que não temos nada de locação, mas temos muita confiança que aquilo ali vai sair até a entrega do imóvel. Legal. Essa base de clientes que a gente teve até então, ou tem até agora, mas é que vai crescer, esse termo especulativo cada vez passa a ser menos especulativo, exatamente porque a informação vai fluindo de maneira tão natural que a gente vai se movimentando em função da informação. Então, a gente não está fazendo especificamente para um cliente, mas a gente sabe que ele tem demanda e ele sabe que a gente tem capacidade de entregar. Então, essa parceria que a gente já comentou, cada vez vai tornando menos especulativo o investimento. Legal, obrigado. Bom, acho que, pessoal, a gente está chegando no final aqui, até para a gente não se alongar tanto. Só vou tirar aqui uma dúvida rapidinho. A Rita mandou uma mensagem aqui no YouTube, ela perguntou como é que ela investe na LOG, né? Eu acho que
Essa pergunta é para vocês, né? Não, e ela falou que já tem conta na XP, então... Ela entra no aplicativo da XP, né? Rita, só fazendo aqui, não estou dando recomendação de compra, tá deixando claro, mas só explicando como tu investe na Log, é comprando a ação dela, né? A Log, ela tem empresa listada, né? A ação dela é a LOGG3, né? Tu pode comprar a ação dela na bolsa, via aplicativo. Basta abrir seu aplicativo no Home Broker, bem simples. Qualquer coisa, pode mandar e-mail aqui que a gente te ajuda aí a fazer essa compra. Tem o fundo também, se quiser comprar o fundo também, LGCP11. Deixa eu fazer essa venda aqui, Felipe. Tem que fazer o dever de casa, né? Nós temos, se ela estiver buscando um crescimento de longo prazo, a LGG3, com certeza nós vamos entregar bastante crescimento. E se ela quiser buscando um dividendo yield e um ativo de bastante qualidade, o LGCP11, que é o fundo imobiliário, ele é listado também, ela pode comprar cota no mercado. As duas alternativas pelo home broker você vai conseguir. É isso aí. Gente, bom, primeiro eu queria agradecer o tempo de vocês, queria deixar aberto espaço aqui caso vocês queiram fazer alguma consideração final, né? E desde já agradecer, deixar o espaço aqui da XP sempre aberto, né, para vocês. É sempre muito bom bater papo, saber um pouco das perspectivas de vocês, futuras, do mercado. Eu acho que tem muita coisa legal, o mercado está super aquecido, ao contrário do que muitos pensam, né? Tem alguns setores que se beneficiaram, tem alguns setores que continuam crescendo, né? Eu acho que esse é o caso. Então, Sérgio, Felipe, Bruno, Lucas, obrigado aí pelo tempo, e deixo a bola aí para o Sérgio e para o Felipe fazerem as considerações finais, caso queiram. Beleza, Galvani, obrigado a oportunidade, é sempre muito bom a gente ter esse espaço aqui para falar um pouquinho do momento da companhia. Realmente nós estamos num momento ímpar, né? O nosso setor vai sair muito, muito fortalecido dessa crise toda, até pela importância do abastecimento no país, que foi muito bem enxergado desde o início, o e-commerce crescendo. Eu acho que nós temos bons prospectos de crescimento futuro e estamos bastante animados, bastante otimistas com esse futuro de crescimento da Log. Agradeço o espaço, Lucas, Galvani e Bruno, e estamos às ordens aí para a próxima oportunidade. Legal. Queria só deixar o agradecimento a vocês aí pela organização e agradecer quem nos escutou aí por ter passado essa hora aí. Muito bom. Sérgio e Felipe, muito obrigado pelo tempo de vocês também. Obrigado, pela parceria. Sérgio. Obrigado, Felipe. Para a gente é um prazer estar com vocês aqui. Gente, muito obrigado aí, todo mundo que assistiu a gente. Se alguém tiver alguma dúvida específica, enfim, podem mandar mensagem para a gente, ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou através do site de RI da própria Log, que tem no site deles. Enfim, fiquem 100% à vontade. Obrigado aí pelo tempo e até a próxima. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.